Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Turma, podcast de hoje, mais do que especial. Hoje nós vamos falar sobre brand, na realidade a construção de marca. Muitas das vezes as pessoas acham que quando vai falar sobre brand, a gente está falando sobre empresas. E na verdade, nós como CPF também temos o nosso brand. Eu brinco muito com os meus alunos que dentro da faculdade, eu sempre faço uma pergunta crucial no final da faculdade para eles. Se eles dariam a vida de algum parente deles para qualquer pessoa da sala. Sempre que eu faço a pergunta, começa todo mundo a rir e aí eu já respondo para eles. Então vocês já sabem aqui dentro dessa sala quem é bom e quem é ruim. Quem você é, as pessoas que você vai gostar muito de sair, tomar um vinho, passear e viajar, mas que você nunca vai encaminhar um paciente ou um familiar seu para ele. Então essa construção, ela começa dentro da faculdade. Bom, para falar sobre brand, eu tive que chamar um time de peso, né? Eu vou começar ladies first. Carol Mata, que é consultora de imagem e estilo, para quem deseja construir uma imagem poderosa e autêntica. Carol, graças a Deus eu consegui trazer você. Obrigada pelo convite, mais uma vez, muito obrigada mesmo, esse time aqui. Felipe Vaizelino, ele é paulista, triatleta, empreendedor desde os 16 anos, CEO da Nui Digital, head de marketing da WG, apaixonado pela transformação através do marketing e construção de personal branding, também por isso que ele está aqui. Doutor, obrigado pelo convite, viu? Muito feliz de estar aqui com esse time de peso mesmo, a responsabilidade tá insana. E olha só, quem tá aqui do meu lado, uma co-host de luxo, doutora Amanda Alcântara, uma menina nova, primeira vez aqui no podcast. Estreante nesse local. Estreante no mundo digital. E eu queria agradecer muito você, Amanda, agora novos estúdios e precisava você aqui junto comigo. Sim, amigo, sempre é um prazer estar aqui no teu podcast falando. Quero dizer que, cadê aqui o meu nominho, que tu não já sabe tudo decorado e que tu não fala nada sobre mim. Amanda Alcântara trabalha com medicina do esporte, também faz você emagrecer, tem um método de jejum intermitente, cara, bombada, estourada na internet, no Instagram. Já tá já bateu os 200 mil seguidores? Ainda não? Ainda não, vai bater. Ainda não, mas já. É que toda vez que eu vejo o número era 140, 50, 60, 88 foi a última vez que eu vi, é isso? Hoje acho que é 191 e alguma coisa. Então, tô dizendo. Então tá, desculpa, a gente vai voltar à nossa humildade aqui. Tá bom, você tá falando, meu amigo. Baixinho aqui. Vamos fazer aqui, a gente já vai falando aqui só entre a gente. Meninos, mas para o Jeff Podcast acontecer, a gente tem que falar sobre os nossos patrocinadores. Hospital Checkup, se você precisa ter conforto, você só com o celular você consegue entrar em contato, agendar a sua consulta, agendar os seus exames, você não vai perder tempo. Lembrando, o Hospital Checkup é o queridinho de Manaus, está no meio, no coração da nossa cidade, no bairro de Adrianópolis. E o IBCar. O IBCar você tem a garantia, você tem que se desapegar na realidade do carro, né? Então você pode alugar o seu carro. Então você tem uma garantia de ter carros sempre bons, em bom estado. Você pode anualmente fazer que nem eu faço, eu troco o meu carro simplesmente. Se você enjoou, você vai lá, conversa com eles e você pode pegar um outro carro. Deu problema, entrega a chave para eles, eles levam para revisão e no todo o conforto da sua casa, você não precisa se preocupar. IBCar desapega. Meninos, falar sobre branding, olha, eu tive que rever, ler, porque tem muitas coisas que vão falar especificamente sobre branding. Mas, Felipe, eu queria saber o que você fala sobre o que é um branding pessoal, já tirando de CNPJ e de marca. Bom, quando a gente fala de personal brand, né? Vamos falar marca pessoal para ficar mais claro. É como as pessoas te veem, né? A partir do momento que você sai da sala. Esse é o reflexo. Então, quais são os seus valores, as suas experiências, o seu conhecimento, o que você transmite de você para a pessoa que está perto de você. Então, essa construção, ela é um mundo, né? Assim como dentro de uma empresa, ela é um mundo. E é uma construção diária a longo prazo. É uma construção a longo prazo. E quanto mais a gente trabalha, mais a gente vê oportunidades dentro disso e maneiras de se comunicar diferente. Então, cada profissional, ele tem ali
uma maneira diferente de se comunicar, né? Consegue estruturar de uma maneira, com uma percepção diferente. E isso é muito interessante, vislumbrando aonde você quer chegar. Então, eu quero me comunicar com o público X. Eu preciso me permitir, preciso me posicionar da maneira adequada para esse público. Sempre pensando no público que você quer atingir. Né? Hoje a gente brinca da camisa de time, né? Você não consegue ir numa formatura, você não consegue ir... Nossa, consultora de imagem vai poder falar mais. Eu não posso ir com a minha camisa do Iron Man para uns 15 anos. Infelizmente, não. Né? Eu sei que a gente... Eu me tremendo. Poder até pode, dever a é gente outra adora história. se vestir de Iron Man, né? Mas infelizmente, por exemplo, para gravar esse podcast, não dá. Então tudo é pensado. Tudo é pensado. A partir do momento, a roupa, a sua fala, tudo deve ser pensado para atingir o público que você quer. Então, esses valores, a sua essência para a pessoa que você quer comunicar vai ser o seu personal brand. Ô, Carol, quando a gente vai falar sobre personal branding, cara, tem uma coisa que é impossível a gente não colocar, que é a sua imagem. E hoje o mundo se faz por 3 segundos. Então, cara, você faz tudo. Pode ser o melhor vídeo do mundo, a doutora Amanda, ela vai, baixa artigo, lê artigo científico, vai falar tudo embasado. Mas ela tem 3 segundos. Se em 3 segundos ela não puxar essa pessoa, e puxar essa pessoa, a primeira coisa que passa é como você se veste, é isso? Sim. A gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão, né? A gente chegou aqui, ele entrou, eu tenho só essa chance. Então, tem uma chance só. Eu não posso voltar lá de novo com a minha camisa do Iron Man. Como é que eu vou botar um blazer? Porque a gente tem que entender que a gente usa uma imagem, né, para comunicar, né? A nossa imagem não verbal, né? A comunicação não verbal, na verdade. Quando a gente utiliza essa imagem ao nosso favor, eu não preciso saber quem é a doutora ou saber quem é o Felipe, né? Que só pela imagem eu consigo visualizar. Porque tá me passando. Ela não precisa abrir a boca para eu saber quem você é. Olhando os elementos, né? Eu estou olhando as informações que você passa para mim, eu consigo captar. Aí entra a questão do brand. Qual é o público que eu quero atingir? Se eu quiser atingir o público C, vamos falar por letras, né? O público C, eu vou me vestir de uma forma. Se eu for comunicar o público B de uma, o público A de outra e o público AA de outra. Então, vai muito da nossa vestimenta, que aí passa questão de autoconhecimento e tudo mais, para poder a gente reestruturar essa imagem que a gente quer comunicar. Amanda, quando eu te conheci, a gente vai falar uns 2 anos atrás só, né? Eu fui para quem não sabe, eu fui preceptor, eu cirurgião, era preceptor de cirurgia da Amanda, quer dizer, ela foi minha residente ainda. E aí você 10 tinha... anos, mais de 10 anos atrás. Mais de 10 né? anos. E aí a gente vai imaginar que lá atrás, a forma que você se vestia, até assim, lógico, tá dentro de uma residência de cirurgia, cara, você acorda, você não sabe a hora que você vai dormir de novo, comer de novo, você não sabe quando você vai fazer nem as necessidades fisiológicas. Nossa. Só que teve um momento que você veio para a área da medicina do esporte, veio para a área do emagrecimento. Qual foi o momento que você notou que você, cara, eu tenho que mudar esse jogo, porque o que você comunicava ali num plantão de cirurgião, que era estar de tênis, calça jeans em qualquer camiseta, era uma coisa, mas aí você mudou de mundo. Qual foi o momento que você se tocou que eu tenho que melhorar? Na verdade, assim, a mudança não aconteceu nem quando eu saí da cirurgia geral para trabalhar com emagrecimento. Porque até nos primeiros momentos que eu comecei a trabalhar com emagrecimento, eu não tinha essa visão ainda. Então, eu me vestia da mesma forma. Então, eu gravava os vídeos do mesmo jeito, como a Amanda cirurgiã se vestia, né? Também ia pro atendimento, pro consultório, da mesma maneira. Eu não me posicionava com a minha imagem. Eu não tinha a menor ideia de que me vestir de determinada forma ia atrair um determinado público. Então, assim, isso precisa ser construído. E aí, através de cursos, de muito estudo e de entendimento de que eu só ia conseguir atrair o público que eu visava, me posicionando. E me posicionando não somente com imagem, sabe? Não somente com cabelo, com roupa, com maquiagem, com joia, mas me posicionando consistentemente com a pessoa que eu sou. Porque para mim, o branding pessoal, ele vai além. Ele não é só a roupa que tu veste. É assim, é tu se conhecer quem tu és.
Tu se conhece, tu sabe quem tu és, os teus valores, como tu mesmo falaste, né? Então, a partir disso, tu vai expressar esses teus valores e tu ser tão consistente nisso, tão consistente, que a pessoa vai olhar pra ti e vai dizer, realmente ela é isso. E ela é sempre isso. Então, assim, foi a partir desse momento que eu descobri isso aí que eu falei, não, então tem que mudar. Tem muita coisa errada. Eu lembro que uma vez tu comentaste comigo que eu me diferenciava porque eu não usava jaleco. E eu não uso jaleco. Eu usei jaleco durante toda a minha vida, assim, de plantão. Quando eu saí, eu falei, eu não vou mais usar jaleco. Eu não preciso ser identificada como uma médica que usa jaleco. Então, de alguma forma, eu vou quebrar esse paradigma, esse padrão, né? Então, vou me vestir de outra forma. E aí, eu fui descobrindo, né? Experimentando, estudando, vendo muita coisa também sobre arquétipo. Quando eu entendi sobre arquétipo, foi que eu realmente me posicionei. Então, eu falei assim, se eu quero seguir esse arquétipo tal, mas será que isso combina comigo? Aí, eu fui caminhando nesse sentido. Tá aí, você já deixou a bola já pra cima. Quando a gente fala sobre arquétipo, Felipe, você pode conceituar pra gente? Porque as pessoas são tão... Existem tantos conceitos, mas assim, eu queria que você traduzisse pra qualquer pessoa que tá nos ouvindo. Assim, tem um embasamento muito psicológico em relação a arquétipo. Eu vou colocar de uma maneira muito mais simples da gente entender. Vamos colocar como personagens, né? São personagens com características que são primordiais, onde a gente constrói uma imagem, onde a gente constrói comunicação, onde a gente constrói tudo relacionado a brand em cima desse arquétipo. Então a gente tem 12 principais arquétipos, existem muitos, né? Existem arquétipos, inclusive, né? O fundamento dos arquétipos, além da questão do Jung, né? Foi xamã, então tem o arquétipo da águia, né? E tudo mais. Então, assim, mas os 12 principais são os que a gente usa hoje para uma construção, tanto de uma marca pessoal quanto de uma marca corporativa. E dentro desses arquétipos, então, você consegue adaptar toda a sua comunicação em cima desse arquétipo. Seja ele... seja um arquétipo ou outro, você consegue adaptar dentro do seu ambiente. Então, esse arquétipo, na verdade, ele é flexível, digamos assim. Então, você não vai ficar para sempre enrijecido naquele arquétipo. Eu quero passar autoridade, eu vou usar um arquétipo. Eu quero passar alguma coisa mais simples, eu uso outro arquétipo. Então, assim, são personagens com características que a gente consegue construir toda uma comunicação em cima desse arquétipo. É interessante, Carol. Eu até entrei em contato com a Carol e falei, Carol, cara, vamos falar um pouquinho de arquétipo? Ela falou, cara, eu não entendo tanto. Mas assim, quando a gente vai falar sobre imagem pessoal e o arquétipo, porque na realidade é o seguinte, o arquétipo, ele para quem não sabe, o Jung, porque todo mundo acha que o arquétipo foi qualquer... Foi um Zezinho que criou aí, não. Digital Foi um rapazinho chamado Jung que ele foi e determinou que existem. E os arquétipos, na realidade, os 12 arquétipos, nós temos um pouco de cada um. E aí, hoje em dia, a gente podendo maximizar isso daí com as mídias sociais, a gente vai batendo. E eu vejo muito isso, que quando você vai falar sobre um arquétipo de herói, se a gente for parar para pensar, se a gente for ver, desde o Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão... Cara, sempre são cores vibrantes. Aí você vai ter o arquétipo do amante, que assim, cara, a roupa bem cortada, uma coisa onde você vai ter uma evidência maior do colo. Então, você tem uma ligação. Quando você vê uma pessoa, você consegue já observar, mesmo que instintivamente, o que você vai trabalhar com ela, ou ela tem que chegar para você e determinar o que ela quer? Então, quando eu falei para você que eu não trabalho, que eu não me aprofundei no arquétipo, que eu não... quando eu faço a consultoria de imagem, a minha estratégia foi um pouquinho diferente. Sim. Mas eu, por exemplo, eu sei o meu arquétipo que eu fiz para poder entender, até para poder me posicionar no meu Instagram. Então, as minhas fotos fiz agora fotos profissionais que foram baseadas no meu arquétipo. Então, tinha todo um cenário, eu tenho 2, tá? Posso falar? Pode, lógico. Governante e cuidadora. Aí existe um ruído bem diferente. Por quê? Se você parar para analisar. E as minhas fotos foram baseadas nisso. Vou voltar à sua pergunta, tá? Só para poder entender. Vamos lá, Quando eu fui entender qual era esse meu arquétipo, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu não sei te explicar como que eu consigo desenvolver na internet, mas eu acho que foi muito por querer, que eu acho que é isso que evidencia muito. Você querer, eu quero fazer, eu quero falar
Hoje eu consigo dar uma palestra, hoje eu consigo falar no workshop sem me tremer, sem chorar, coisas que eu fazia antigamente quando eu não sabia quem eu era. Então, eu te desenvolvi através do estudo, né, dos arquétipos, para eu entender assim, eu preciso me posicionar assim, eu preciso falar com esse público, eu quero o público AA, tá? Esse é o meu foco. Só que eu sei que, às vezes, aonde eu estou, no local que eu estou, eu não consigo ter acesso ao público AA ainda, tá? Eu tenho. Só que ele equilibra muito. Então, o cuidadora, que é o responder uma mensagenzinha no direct, ajudar alguém com determinados, é o meu cuidadora. Então, eu tive que fazer 2 tipos de foto. Eu tenho uma foto profissional de terno, vermelha, com pérola, com cabelo, e tenho uma foto completamente criativa de jeans, com toda a paleta da Pantone atrás, porque era algo que eu preciso equilibrar. Eu tenho que ser acessível para o público, porque é a minha porta de entrada. Eu não posso chegar com uma autoridade, porque senão eu distancio. Sim. Então, quando eu falo para você com essa questão aí do arquétipo, é porque quando eu vou fazer uma consultoria, se eu for entrar na questão de arquétipo, a pessoa fica assim, tá, mas o que eu tenho que fazer? Porque elas têm dificuldade. É isso acaba que engessa a pessoa. Ela acha que ela vai ter que se comportar de determinada maneira só para seguir o arquétipo. Tanto que, por exemplo, eu faço análise de coloração pessoal, né? Análise cromática. Eu não sou engessada na cartela de cores. Jamais. Porque a nossa variação de local que a gente está, o momento que você está, você não pode ser muito fiel àquilo ali, porque senão você vai ficar engessado. E eu sou completamente... Eu sou muito fora da curva. Quando as pessoas falam assim, mas você é consultora de imagem, você faz assim? Não, eu faço diferente. Por quê? Eu quero entender qual é a essência dela. Quando eu falo para minha cliente, falo assim... onde você quer estar? Como que você consegue se ver? Aí eu faço todo aquele trabalho, né, o estudo para ela entender. Porque senão não faz sentido eu entregar a ela algo que eu acho que seria bacana, mas ela não vai sustentar aquela imagem por muito tempo. Então aí é onde entra... Até porque esse aqui é o valor do personal branding. Exatamente. Porque se tu colocar uma máscara no que tu não és, tu não sustenta por determinado Exatamente. tempo. A questão das cores entra muito nisso. Então, assim, o que ela quer posicionar, o que ela quer mostrar. Então, as cores, ela também entra nesse posicionamento. Eu lembro porque a Carol foi lá em casa, ela fez toda a minha paleta de cor e teve coisas maravilhosas. Primeiro, que minha esposa, ela sempre acertou nas cores que ela falava assim, essa cor fica legal em você. Aí ela, quando a Carol botou, ela falou, tá vendo? Eu te falei. E fica muito bacana, Carol, porque todas as vezes que eu vou subir, vou fazer uma palestra, porque essa brincadeira do arquétipo, eu fui fazer a minha, eu tenho uma rebelde e herói. O herói, ela me trouxe muito porque, assim, eu gosto de umas cores meio aberrantes, tipo um amarelo gema, sabe? Ousado, tá, gente? Ousado. O equilíbrio dele é a esposa. A minha esposa que vai fazer, não, isso é too much, tá demais, já tá demais. Mas eu vejo muito, muito dessa parte. E a parte do rebelde é onde eu entendo e entra um pouco... Por isso que tudo é base psicológica. Pô, você foi criado no Rio de Janeiro. Você foi também... Você é de São Paulo. Cara, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e Recife, onde eu fui criado, a gente entra de sunga, de camiseta, em shopping, e Havaiana, em shopping, em supermercado, em banco, entendeu? Então, assim, essa carga que eu trago, você tem uma dificuldade maior. Eu lembro que o primeiro sapato mesmo que eu fui comprar foi com 17 anos, quando eu fui para minha formatura de 3º ano. Então, até então, não tinha essa preocupação. Quando você entra nesse meio, e aí a gente forma, e a gente vai começar a trabalhar, você começa, opa, não dá mais para ser desse jeito, né? O ambiente vai moldando. O ambiente vai moldando. Amanda, quando você começou, realmente, você veio para internet, que você começou a trabalhar muito, isso também foi um segundo momento onde você começou a ter essa quebra, onde você se posicionou mais e se preocupou mais ainda com sua imagem? Não, com certeza. Até porque uma das coisas que a Carol falou é muito importante. Tu tem aqueles primeiros minutos para a pessoa, e na verdade a pessoa te lê naqueles primeiros minutos. Sim. Então, palestra que nós fizemos ano passado, eu apresentei um vídeo meu que eu gravei, um dos primeiros vídeos. Eu lembro que eu comecei a publicar algumas coisas, eu tinha muita dificuldade de falar, não gostava. Demorei, assim, 1 mês para ter coragem de postar um primeiro vídeo. E esse primeiro vídeo, eu nunca mais na minha vida me vejo como aquela pessoa. Assim, não é que o que eu falo está errado, o que eu falo está completamente certo.
Então, assim, quando a gente fala de personal brand, não é que a pessoa é mais ou menos inteligente, mais ou menos correta, não tem nada a ver com isso. Então, assim, a minha fala tá correta, mas o jeito que eu me visto, eu tô parecendo como se eu tivesse, assim, uma riponga. Mais ou menos assim. É um ruído. É o ruído. Então, a pessoa não se conecta comigo. Ela jamais conectaria. Pelo menos não o público que eu quero que se conecte. Né? Então, assim, é um ruído. Não tá linear. Né? Não tem, assim, uma coisa que a pessoa olhe pra mim e diga, realmente, ela é uma médica confiável, eu vou nela, ela tá falando tudo muito correto. Então, a pessoa precisa pensar muito pra se conectar comigo. E aí eu vi esse vídeo, né? Por causa dessa palestra. E aí vi um vídeo que foi um dos meus vídeos, assim, que viralizou e tudo mais em algum momento. E eu observei como que era diferente tudo. A postura, o jeito que eu falava, a voz, como que tava o cabelo, como que eu tava vestida, gesticular. Então, foi sim a internet que me deu isso, né? Mas também foi muito entendimento. Né? Se eu sabia que eu tinha que buscar um público dessa forma, eu tinha que buscar aquele conhecimento para me moldar, digamos assim. Né? Eu lembro que a minha mãe uma vez comentou o seguinte, ela falou assim, olha, eu nunca mais te vi vestida do jeito que tu te vestia antes. Interessante. Antes tu ia no supermercado, tu pegava uma chinela, colocava um short, uma blusinha, um óculos escuro e ia. Eu não me vejo mais fazendo isso. Porque eu acho assim, a partir do momento que tu descobre quem tu és, quem tu queres ser, tu realmente até te veste da forma que tu tem que se vestir. É isso que é a verdadeira questão, né? Esse é só um adendo. Esse é uma questão muito importante, que é o que eu falei, o primeiro pilar, né? Tem alguns pilares que eu coloco dessa construção de marca, e o primeiro pilar é a questão da essência. Então, quando você começa a entender quem você é, aonde você quer chegar, você começa a construir tudo isso, todos os fatores em volta disso para buscar aquele objetivo. Né? No meu caso, por exemplo, antigamente eu comunicava muito nas minhas redes a questão do triatlon. Cara, nunca eu vou ser profissional no triatlon. Nunca vou ser um atleta profissional de triatlon. Então não posso ser um empresário, não posso ser um triatleta que é empresário. Eu preciso ser um empresário que é um triatleta. Entendeu? E aí sim eu comecei a comunicar, comecei a olhar com mais atenção para isso, falar, poxa, eu preciso me adaptar nesse sentido. E aí veio a construção de conteúdo, veio tudo isso. Então, assim, hoje o profissional ele tem que ser plural. Ele tem que ter essa pluralidade de saber o momento em que ele tá, e os ambientes que ele tá, e saber se moldar desses ambientes. Igual, por exemplo, que você falou em relação a atingir um público um pouco mais baixo para depois atingir um público mais alto. Às vezes você tem um público de entrada. E você precisa saber comportar com aquele público de entrada. E assim, às vezes, num evento, você vai falar com o pessoal de uma maneira, tranquila, né? Brincando. Você vai chegar no CEO, você não vai mais falar assim. Eu chego na empresa brincando e tudo mais, mas na hora que eu entro na sala de reunião com o cliente, é eu e ele ali, né? Aí a gente vai mudando um pouco o arquétipo, né? O meu bobo da corte ali, ele vai saindo e vai entrando no governante. Então, assim, tem esse sentido. O que você falou foi bem interessante. Eu faço muito, nas minhas consultorias, eu falo muito sobre isso. A questão do ruído, por exemplo. Eu faço muita empresária, médica, advogada, e ela, na internet, ela se posiciona de um jeito. E fora dela, ela é outra. Aí são dois personagens. Aí existe o ruído. Como que eu, empresária, bem conceituada, aí a gente monta aquele feed maravilhoso, vídeos e tudo mais. Quando ela vai levar a criança no colégio, ela coloca uma havaiana lá do Rio, uma havaiana, uma bermuda jeans e joga uma t-shirt por cima e vai. Aí existe o ruído. Aí eu quero que ela entenda que isso daí não é errado. Ela pode utilizar, sim, uma roupa confortável, uma roupa de casa, uma roupa de levar a criança no colégio ou de ir ao supermercado, porque é o que a gente faz. A gente não vive um personagem de 24 horas. Só que o que acontece? No momento que eu estou no supermercado, aí você imagina, eu vou falar de mim agora. Eu, consultora de imagem, que falo sobre imagem, estou lá no supermercado. Aí vem o Felipe e vai me apresentar para Amanda. Olha, Amanda, tem uma consultora de imagem, quero te apresentar ela. Eu tô de havaiana, bermuda jeans, com aquela caneta, assim, um coque com uma caneta, aquela bem rápida que a gente pega. Não vai dar um ruído? Eu tô lá com o meu carrinho, eu vou querer entrar dentro do carrinho. Eu falei, não, eu não posso me apresentar. A pessoa vai ter que pensar muito, confiar muito. Você tá entendendo? Para poder entender em algum momento que tu Aos pode 3 ajudar primeiros segundos. Como que eu vou visualizar essa mulher cuidando da minha imagem se ela não cuida nem da dela? É verdade. Cara, uma vez me falaram sobre isso, né? A importância de você ir no mercado e alguma coisa.
e de você estar bem vestido. E eu vou dizer, eu tenho dificuldade até hoje muito por causa disso. Isso ainda vai comigo muito da liberdade de, cara, bota uma sandália, bota um short. Só que aconteceu exatamente isso. Uma pessoa veio me apresentar outra, que era uma pessoa importante, que queria fazer ligação comigo, que tinha um business pra gente fazer. E eu juro que quando ela saiu, eu olhei me olhei dos pés da cabeça e falei assim, cara, velho. Tudo que o cara falou ali, cara, o cara tem que gostar, tem que acreditar muito nele. Porque eu acabei de derrubar. É o que eu falei, você não vai ter uma segunda oportunidade de causar uma primeira impressão. Eu tive muito esse bloqueio, porque assim, eu fundei a agência muito novo, né? Na verdade, eu comecei a empreender muito novo. Aí quando eu fundei a empresa, você vê assim, pô, sem barba. Cara de moleque. Cara de moleque. Eu falei, cara, e agora? Como que eu vou fazer? E aí comecei a estudar, comecei a fazer uma consultoria para exatamente conseguir, né? Não é para chegar numa reunião com um empresário só de camiseta. Dá para chegar de camiseta e tênis, né? Você tem que ter essa preocupação. Você tem que fazer um blazer, né? Dependendo da sua construção de imagem, com certeza. Mas eu tive esse bloqueio. E aí, quando eu comecei a me importar com isso, comecei a estruturar isso, aí sim, eu comecei a chegar, conversar com o empresário, frente a frente, de falar, pô, confio nele. Eu tenho uma história bem interessante. Eu sei o que ele tá falando, principalmente quando se fala de São Paulo, Itaim Bibi ali. Sim. Meu Deus. São Paulo é o... Sim, CEO, assim, eu falei, cara, ele tava no escritório da iFood, meu Deus. Né? Conte seu caso, Carolzinha. Em relação a médico mesmo, eu tive uma cliente que ela me procurou por conta de posicionamento de imagem. A história é o seguinte... eu tenho até que falar, para quem é dono de faculdade, precisa existir uma consultoria de imagem quando a pessoa termina ali, terminou a faculdade. Calma aí, vamos fazer uma consultoria de imagem para ela se posicionar no mercado de forma atrativa, para ela conseguir vender aquilo que ela estudou durante 10 anos. Seria lindo isso. Maravilhoso. Você faz um contato para botar uma consultoria de imagem. Maravilhoso. Uma versão de marketing no final também. Acho com certeza. Então, ela me procurou, ela é médica, o posicionamento dela existiu durante a vida inteira sobre quem ela queria ser. Ela é neurologista, então, né, não é uma pessoa normal, eu falo isso. Então, ela sempre soube o que ela queria, inteligentíssima, foi para fora, estudou nas melhores faculdades, voltou, ela é amazonense, maravilhosa, só que existiu o ruído da imagem. Aí uma amiga que tinha feito consultoria comigo falou, você tem que fazer com a Carol. A Carol, ela precisa se posicionar. Aí o que ela fez? Terminou a faculdade e abriu um consultório. Aí a experiência que ela vivenciou era ela e a amiga, só que ela usava Crocs. Não tenho preconceito contra Crocs. Determinados lugares, sim, mas é ótimo, maravilhoso. Então, ela usava calça jeans bem justa no corpo e camisa polo. Era o que ela aprendeu durante a faculdade inteira. Depois ela só jogava o jaleco por cima e ela foi vivenciando aquilo ali. No consultório, tudo arrumado, ela saiu de um plantão de um hospital aqui e foi para o consultório delas. A amiga já posicionada no mercado, com seu jaleco, um salto alto, e tinham um casal de senhor e senhora aguardando para ser consultado com ela. E o que aconteceu? No momento que que eles estavam esperando, ela passou e falou assim, você pode falar com a doutora que eu já cheguei? Aí disse que ela olhou assim, aí na mesma hora aí, ela entrou para dentro da sala e falou, eu não vou sair. Eu não vou sair? Como assim? Eu sou a doutora, eu que vou atender. Por quê? A gente sabe não é questão de preconceito, né? A pessoa vai olhar para você, ainda mais uma pessoa idosa, né? Ela já tem aquela coisa assim, quem é novo não pode me ensinar, quem é novo não tem experiência. O mercado já fala muito sobre isso, que é completamente ao contrário. Então, o que ela entendeu? Essa minha imagem não está me posicionando no mercado quem eu sou. Então, ela teve que fazer uma construção. Então, aí eu fui fazer a revitalização dela, no armário só tinha polo. Só tinha polo. Então, a gente teve que reformular, fazer a revitalização, compra de peças, coisas que ela precisava ter, que eu falei, olha, a gente não pode mudar a sua essência, porque senão vai ser o que eu falei. A gente vai criar um personagem, e não era isso que a gente queria. Mas sabe o que eu lembrei até, Carol? Quando eu fazia residência lá em Goiânia, e todo mundo entrava de jaleco no hospital. E
o senhor que estava lá na frente, as pessoas entravam e ele falava bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, doutor. Bom dia, bom dia, bom dia, doutor. Aí eu falei assim, você conhece todo mundo? Ela falou, não. Então, qual a diferença? Quando é que você chama de doutor ou não? Olha o sapato. Se for um sapato novo, bonito, eu chamo de doutor. Cara, eu olhei pro meu... E tu tava com o quê? Não. De calça. Eu olhei pro meu, cheguei em casa e falei, meu amor, pra minha esposa, vamos comprar sapato novo. Então, assim, não adianta pra onde a gente vai correr. Existe um padrão. E as pessoas, na maioria das vezes, elas vão comprar coisas até... A história do Caetano de que Narciso acha feio que não é espelho é isso. Se você tá na classe social, as pessoas vão se vestir naquele nível. E elas gostam de estar iguais pelo pertencimento, Sim. né? A gente que, depois que a gente sai da faculdade, fica estudo. Você já me falou que você foi mudando, se posicionando. Quando hoje em dia, com as suas palestras, com as pós, esses cursos, como é que foi quando você entrou no mundo que já não era mais o nosso? Porque quando você sai do mundo de cirurgião, que o mundo de cirurgião é Crocs, jeans e Cirurgião, não camiseta, sabe. Toquinha, né? Não, toquinha, e você cirurgião começa... era qualquer roupa, jaleco por cima. Eu não usava Crocs, então eu usava chinelão mesmo. Era um chinelo qualquer. Como é que foi essa entrada sua quando começou a fazer as imersões, fazer mentorias e esse mundo que a gente vê novo que não é o nosso até então? Então, assim, olha, eu fiquei pensando muito agora sobre o que tu falaste, sobre essa história, né? Tem uma consultora de imagem que eu gosto bastante também, ela fala o seguinte, que às vezes a gente tem... Muitas pessoas usam a seguinte frase, eu não me visto dessa forma porque eu sou uma pessoa simples. Eu sou uma pessoa que pra mim tá tudo muito bem, então não é a roupa que vai dizer quem eu sou. Então tem muito esse entrave. E eu acredito que isso acontece muito no meio médico. Eu não tive essa barreira, mas assim, acredito que muitos médicos têm. Então, assim, eles acreditam que se eu estudei tanto, se eu fiz uma faculdade de medicina, se eu fiz uma residência, se eu fiz um mestrado e um doutorado, por que eu vou ter que ser definido pela minha roupa? E aí isso é uma super barreira, né? Diria que é até uma crença extremamente limitante, né? Eu acho que a partir do momento que qualquer profissional vence isso e ele entende que a imagem está alinhado a tudo que ele pode construir, vai tudo muito bem, né? Então, para mim, assim, eu tive um entendimento, claro, em algum momento, né? Que foi quando eu comecei a estudar sobre arquétipos. Eu lembro que quando eu fiz o lançamento de um curso, que foi do método do jejum, eu ainda não estava... O meu arquétipo, ele flutua um pouco, mas ele passa muito pelo arquétipo de governante. Então, uma amiga comentou comigo e falou assim, amiga, eu escutei algumas coisas sobre arquétipo, eu acredito que pro jeito que tu quer se posicionar, para poder vender bem, para poder realmente alcançar o teu público, eu acredito que o governante é muito interessante para ti. E tu és assim, pensa em quem tu és. E aí eu refleti e comecei a estudar um pouco sobre isso, né? Mas porque eu tive que quebrar realmente essa barreira. E aí eu vi que isso abre portas, muitas portas. Então, toda vez que eu vou agora para um curso, para uma imersão, para uma mentoria, qualquer coisa que seja, eu sei que o jeito que eu me visto me posiciona de uma forma diferente. Eu vou falar uma coisa, acho que você é militar, eu fui criado, você é casada com um militar, eu fui criado em Vila Militar, então assim, o padrão do que a gente vivia é um padrão. E quando a gente começa a conviver, que a gente sai da nossa bolha, a gente começa a ver as pessoas e existe uma necessidade, as compras se faz por identificação e por pertencimento. As pessoas, você sabe se nós aqui sabemos, se eu bato, vejo a camisa, vejo um símbolo ali na camisa do Felipe, eu sei, eu consigo colocar ele no padrão de classe social. Cara, vamos lá, essa é a verdade do jogo. Não é automático. De conexão. E conecta. Né? Então, assim, esse padrão, quando a gente sai da nossa realidade, da nossa bolha, eu tive muita dificuldade de entrar, pensar em arquétipo, pensar em como vestir, porque eu falo exatamente isso, assim, cara, eu sempre fui isso. Só que aí, os pequenos passos na vida, e aconteceu esses dias uma coisa que eu acho interessante. Eu tenho um monte de blazer, comprei uns blazers novos, porque eu fui dar palestra. E os antigos, a minha esposa falou, cara, tem um monte de blazer aqui. Eu falei, cara, eu vou começar a usar. Aí eu vou dar alta de um paciente e boto um blazer normal. Quando eu vejo uma enfermeira perguntou assim, aquele ali é o Dr. Jefferson? Aí eu virei, ela falou, oi doutor, tudo bem? Eu falei assim, doutor,
se vista melhor, se vista sempre desse jeito. E eu falei, cara, bicho, mas ela não falou pela maldade. Era uma pessoa que, imagina, faz 10 anos que eu opero no mesmo hospital, 10 anos ela me vê E aí você de dá uma calça olhadinha. jeans, de jaleco. Cara, só porque eu botei um blazer. Uhum. E eu falei, É olha verdade. como é que são as coisas. O profissional de hoje, não adianta ele só ser bom. Não adianta. Em todas as áreas. Ele tem que mostrar que ele é bom. É. Então, através da roupa, né? Eu falo muito da questão de conteúdo. Então, se você não mostrar que você sabe, hoje o mundo tá cheio de tudo. Hoje a gente tem muito de tudo. Se você não mostrar, se você não vender a pessoa que você é, Eu lembro Não tem que como. antes no marketing digital, muita gente utilizava uma técnica de não falar muito sobre determinada coisa. Por exemplo, eu tenho um produto, ou eu tenho um consultório, ou eu tenho qualquer outro empreendimento, mas eu não vou falar tanto daquilo, não vou entregar tanto o meu ouro na rede social, porque para a pessoa vir para mim. E hoje a gente tem entendimento que é completamente o contrário. É. Quanto mais você fala, mais a pessoa te conhece, mais ela se identifica, mais ela diz, realmente eu quero fazer parte disso, porque se tem isso, deve ter muito mais. e cria comunidade. Sim. E aí, quando você cria comunidade, vão ser pessoas que vão estar do seu lado e vão ver essa construção. Então você muda, você muda. Então eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu cheguei em Manaus. E aí as pessoas que me acompanham falam, não, você não é a mesma pessoa. Eu falo, graças a Deus, eu não sou. Carol, deixa eu entrar uma outra coisa que me veio na cabeça. Em Recife eu tinha um amigo, tem um amigo até hoje, a gente sempre tá junto, se chama Emerson. E ele tinha uma posição que eu achava maravilhoso. A gente não tinha grana, mas ele era aquela pessoa que toda vez que ele ia no shopping, ele ia numa C&A, numa Renner, ele passava ali, ele passeava e ele via sempre uma calça bacana, uma camiseta. Ele era aquele cara antenado. O que que eu quero trazer pra você? Não precisa ser rico pra se vestir bem, não é isso? Não. Como é que você trabalha? Eu acho bem interessante essa pergunta, Uhum. porque a maior dificuldade de se posicionar com a imagem é o medo de ter que gastar muito. Sim. A maioria das pessoas falam isso. Ah, eu vou ter que Paradigma. gastar muito. Ah, eu vou ter que fazer revitalização, vou ter que gastar. Não. Eu consigo fazer. O que eu falo muito é o caimento da peça e o tecido. Porque se você compra hoje nessas lojas, né? Fast Fashion, a Renner, Riachuelo, tô falando marca, pode falar marca? Fala. Se Vamos. não derrubar, Vai que eu- patrocina. Então, assim, nessas lojas existe um pouco de preconceito e às vezes tem um público que não tem condições de comprar em outras lojas. Então, eu consigo fazer uma curadoria bem bacana porque eu olho o caimento. Eu sou filha de costureira. Ah, Então, eu sou o já tipo de explicou muita pessoa... coisa aqui. Vamos lá, É. continue. Consigo olhar a roupa e saber qual é o material, eu sei tecido, eu sei se é bem costurado. Então, por exemplo, hoje eu falo que se você compra uma peça e que você vai usar ela daqui a 5 anos, seja um valor mais alto ou mais baixo, principalmente se for mais alto. Ah, eu vou gastar, por exemplo, uma simbologia que eu utilizo. Se você compra um tênis que custa R$800 e ele dura 7 anos, é como se você estivesse gastando 30 centavos por dia. Uhum. É uma reflexão, geralmente, que a gente faz. Então, é um investimento. Sim, um Se você está usando 7 anos, um tênis de couro que você consegue, vocês que são no esporte, né? Atletas. Então, se você compra um tênis, geralmente a gente... Nossa, a mulher não, né? Um tênis de R$1.200, R$1.500, R$2.000. Como assim? Mas é um tênis que ele caminha muito, ele corre muito, ele Sim. tem todo... Então, vale aquilo. Então, é importante você saber o que você vai gastar, independente da marca. Eu prezo muito a qualidade do material e o caimento. E se for trazer em relação a isso, essa questão do investimento, né? Quando a gente fala de construção de marca, a gente começa a olhar para alguns setores e parar de olhar isso como um gasto. Né? Sim. Por exemplo, vou em um evento. É um investimento. Você vai ter contato com outras pessoas. Sim. As pessoas normalmente falam, vou pro evento, principalmente pra galera da faculdade. Vou pro evento por horas complementares, né? Principalmente na área de marketing. Não, vou pro evento por horas complementares. Vê as pessoas que você vai conectar lá, Uhum. né? Não vou no restaurante. Vê as pessoas que você vai conectar lá. Né? Então faz a diferença quando a gente fala dessa questão de investimento. Então roupa é investimento, essa questão de ambiente, de evento é investimento. Tudo isso que vai somar na sua construção de marca é investimento, porque como eu falei, é a longo prazo. É uma construção que, olhando pro esporte, né, é uma maratona de 42 km.
Amanda, Isso é até uma verdade. pergunta que eu sempre vi, e eu lembro muito desde moleque, eu sempre tive uma preocupação muito grande. Eu sempre fui a pessoa que preferia ser a mais bem vestida do local do que, sabe aquela sensação que tu chega com a roupa que tu olha e fala assim, putz, que eu tô fazendo? A vontade, assim, se eu tivesse a opção de voltar pra casa e de repente nem vir de novo. Já aconteceu isso com você, principalmente nesse início agora, de você chegar pra um local, você tá mal vestida, nem mal vestida, você não estava à altura de tal. Olha, em algum momento isso já aconteceu. Hoje comigo acontece o contrário. Às vezes eu tenho a sensação de que eu tô mais bem vestida do que eu. Não é que eu deveria estar, mas eu percebo que às vezes eu estou Over do que a tal. pouco, Muito mais. muito mais. Mas também não me incomoda. Porque eu sei exatamente o que eu quero comunicar, eu sei exatamente quem eu sou, então isso faz parte de mim, da minha marca. Então não me incomoda. Mas, em algum momento, com certeza, aquela Amanda, que era a Amanda que era cirurgiã, eu cheguei em vários locais que eu não estava vestida adequadamente. E aí eu me incomodei. Com certeza, não tenho dúvida. E como é que a gente trabalha esse dress code quando a gente vai pensar, Carol? Porque às vezes a gente está falando, se você nasce numa classe C, você já sabe como é que você anda na classe C, você já sabe como é que vai ser um aniversário de uma criança. Mas quando você está nessa transição, o que você dá de dica para as pessoas do que nunca tá a menos, mas também não tá over? Primeiro você tem que saber quem você é. E onde eu sempre falo assim, se vista para onde você quer chegar. Essa é uma frase. Não que eu vou sair do padrão, mas é sempre importante. Qual o dress code? Não existe um padrão, dress code do exército, não tá lá dentro? Não pode unha, o cabelo tem que ser amarrado do fórum. Você não pode entrar de bermuda, decote. Então existe um dress code. Todo lugar tem um dress code. Todo lugar. Então você tem que se adequar àquilo ali. Eu vi até ano passado uma reportagem falando sobre isso. Um influenciador digital, um bambambam, estava querendo entrar no restaurante na Europa e o dress code do restaurante não podia entrar desarrumado. Ele não estava. Ele estava de casaco, só que o dress code era blazer, smoke, era um padrão bem alto. E ele estava indignado porque só que ele tinha uma regra. Então, a gente tem que entender qual é a regra do lugar. Eu não posso simplesmente, porque eu me conheço, sei quem eu sou, eu vou entrar do jeito que eu sou médico, sou isso, tenho doutorado, mestrado, e eu vou entrar. Não, existe um código de vestimenta daquele local. Então, eu tenho que me adequar. A gente pode passar um pouquinho, mas é sempre importante a gente estudar. Quando as minhas clientes fazem consultoria express, né, que é aquela... tô indo a um evento, qual o look que eu devo usar, o que me ajuda a fazer essa assessoria, vou ter uma palestra e tudo mais. Qual é o público? Com quem que você quer falar? Quem vai estar lá? O que que você quer comunicar? Com quem que você quer se conectar? Com quem tu quer se conectar? Então, eu sempre pergunto, Carol, para mim tanto faz. Não tanto faz, não existe. Vamos lá, qual é? Então, eu faço aquelas regrinhas. Como que você quer? Quais são as cores que vão te conectar? Por exemplo, se você vai dar uma palestra, é super interessante. Eu vou comunicar alguma coisa, vou dar uma palestra. Eu jamais posso... Eu tenho uma cartela de inverno brilhante. Então, assim, tudo que é mais... hoje eu nem tô assim, tô toda clarinha aqui, porque eu queria comunicar outra coisa. Então, eu não posso estar ali... Vou dar um treinamento, por exemplo. Vou explicar mais fácil. Vou dar um treinamento. Aí eu venho com um monte de alegoria na minha comunicação. É um brinco que balança, é uma pulseira que tá... É uma roupa muito forte. O que acontece? Nós somos seres visuais. Então, no momento em que eu olho para você e você tá ali com alguma coisa que tá me conectando... Eu tô olhando, prestando atenção no que você tá falando. Mas se algum ruído fizer com que eu olhe para baixo, a força do meu olhar vai vir muito rápido. Então, eu não vou me conectar tanto com você. Então, é importante, quando a gente vai fazer uma palestra, alguma coisa, a gente não pode estar com uma roupa igual eu recebi da Iris, né? Isis, um comunicado, né? Eu trabalhei em televisão também. Então, por exemplo, a gente não pode, ela tinha me mandado um comunicado, não pode de roupa listrada nem xadrez. Por quê? Existe um chroma key, por exemplo, televisão, tem um chroma key. É uma parte que você... É toda verdinha, que tem um fundo e digital.
Então, não pode ter nada de listrado, porque dá interferência quando o audiovisual vai aparecer na televisão. Então, é importante. Você não pode ir de qualquer jeito. Imagina, eu venho aqui com xadrez, os meninos vão morrer lá para editar. Um Você troca xadrez essa e roupa. por dentro aqui um listradinho. Não, eu quero ir porque eu ganhei esse blazer, fui patrocinada, eu quero ir com esse blazer. Como que eu vou vir se ela já avisou para mim que eu não posso vir? Não, aconteceu Tá comigo. entendendo? Aconteceu comigo. Assim, é exatamente isso. Comunica. A vestimenta vai comunicar. Um exemplo disso é que tudo é intencional, né, nessa questão. Eu fui lá e ganhei um blazer listrado. De Bertolli, linda. Falei, é hoje. Falei, é hoje que eu vou usar. Aí eu lembrei da mensagem. Falei, não é hoje não. Não é Ser um hoje. outro momento. Só que aí já lembrei também. Eu falei, pô, se eu for muito claro, mais uma vez, eu sou novo. Como que eu vou transmitir passar. credibilidade pra quem está ouvindo? Viu como que é as cores? Então, a psicologia das A cores. psicologia. Então eu vou colocar um branco pra passar um pouco mais de clareza, mas eu vou colocar o meu blazer mais escuro. Vamos mais escuro. É isso. E acertou. Obrigado. Pra vocês terem uma noção, eu cuido tão bem disso, é até uma das coisas que eu falo dentro das mentorias que eu dou, que dentro do meu business, quando eu tô com um cliente, eu tenho algumas reuniões, a gente tem algumas reuniões de início dentro do onboard. Então, na minha reunião de captação com esse empresário, eu vou de um jeito. Na minha reunião de imersão, eu vou de outro. E aí depois você vai comunicando de outras maneiras dentro de cada reunião, dentro de cada assunto. Quando reunião de resultado, eu já vou de outro jeito. Foi mais claro, né? Pra ele se sentir mais leve, falar, ó, não ficou Mas tão você bom. mantém sempre alinhado essa imagem para a gente entender. Quando você faz o primeiro contato com o seu cliente, você vai de um jeito. Aí depois você vai fazendo. Você não vai piorando, né? Você É, vai colocando. Hoje eu vou de blazer e favor, né? camisa Aí e no amanhã, final eu vou. de No final eu tô de bermuda. bermuda. Não. Senão seria um extremo ruído, né? Um ruído Até absurdo. porque a gente volta na questão da essência. Sim. Então eu sei que a minha essência é essa, eu quero continuar comunicando isso, né? Eu quero continuar comunicando a credibilidade, eu preciso que esse cliente seja comigo a longo prazo, porque marketing é a longo prazo. Então até nisso a gente tem que ter a preocupação. O profissional hoje ele tem que se preocupar com essas questões. Porque essa construção de imagem pessoal é a longo prazo. Antigamente, a gente não se preocupava com isso porque o profissional, ele passava anos, vou falar da minha parte, não da parte da medicina, né? Mas o profissional passava anos dentro da mesma empresa. Por exemplo, meu avô, meu exemplo de vida, meu mentor, passou 30 anos na mesma empresa. Tinha preocupação de nada. Ele não tem preocupação. Antigamente era o seu Roberto que trabalhou na Coca-Cola. Hoje não. Hoje ele é o seu Roberto, especialista em tananã, tananã, tananã. E se ele sair... Hoje a gente tem essa mudança de cultura dentro dos ambientes, né? Dentro das empresas. E hoje a geração mais nova, o cara não tá feliz lá dentro da empresa, ele vai embora. Ele vai embora e aí ele vai indo para outras empresas que estão melhorando a vida dele. E para isso ele precisa ser uma pessoa muito forte. Ele precisa ter essa construção muito forte para que ele seja contratado em outro lugar. Você tá falando sobre isso, eu estava vendo a matéria do Thiago Nigro, né, do Grupo Primos, e ele estava dando uma entrevista, depois que ele casou com a Maíra Cardi, em relação ao que estava acontecendo com o posicionamento de imagem dele. Quem já segue, quem conhece, que ele sempre usou moletom e Sim, t-shirt sim. preta, e comunicava super bem e vendia super bem. O arquétipo do cara comum. Só que ele começou a entender que ele poderia mais, né? Foi quando ele entendeu que dentro da imagem dele, ele estava perdendo cliente para o concorrente. Por quê? Quando chegava lá, ele até deu esse exemplo, chegava lá para o concorrente, aí passava-se, né, na empresa anterior, aí a pessoa passou, aí era uma água Perrier, era uma pessoa que vinha atender de blazer, era uma musiquinha de fundo. Aí chegava lá no Grupo Primos, estava ele de bermudão ou de moletom. Blusa Então, aí preta. pega uma coca, faz alguma coisa e todo... Só que ele Sem falou posicionamento. sem posicionamento. E hoje, aí o que que acontece? Ele cuidou da alimentação, emagreceu e tudo mais. Não por conta da mulher, mas eu acredito que ele teve um entendimento da imagem que ele É aquilo precisa que a gente passar. comentou logo no início, né? A mudança pessoal. Sim. Ele jamais ia conseguir fazer tudo isso de mudar, de emagrecer, de se cuidar do visual, se ele não tivesse mudado como pessoa. Ele Sim. não tem uma máscara que se Se não sustente. tivesse Sim, o outro né? objetivo também. Sim. Eu lembro Isso é que claro. você falou isso, eu fiz uma imersão com ele
E era ele, o Carlos Bush, e todo momento que ele via a imersão, eles dividiam ali. Então, assim, exatamente assim, a gente entendia, eu entendi que eu tava ali pelo que ele tinha na cabeça. Sim. Mas eu tenho um vídeo ele falando pra minha filha que lê o livro dela. E você vê, cara, aquela coisa, aquela barba meio largada, cabelo largado, um moletomzão, sabe? E aquilo dali eu ficava pensando, naquele momento eu já pensei nisso. Eu falei, cara, tudo bem que é uma coisa que assim, ele encanta quem tá aqui, porque quem tá aqui tá preocupado com o que ele tem na cabeça. Mas e os grandes, cara? E os grandes? Porque assim, enquanto a gente tá na nossa bolha, tá nós quatro aqui, a gente gosta da gente, então a gente, pô, beleza. Mas se eu for para um próximo passo, que eu vou entrar numa bolha que não é minha, o cara fala assim, pô, quem é esse moleque aqui que vem barbudo, moletom, cara, pelo menos se veste melhor, você tá entendendo? Fala melhor, se arruma uma roupa. Então, isso é muito interessante. E até puxando o gancho dele, eu vejo muito isso aqui dentro do podcast. Eu comecei a observar muito isso. Eu usei já muitas camisas coloridas e tudo, mas o meu pensamento no podcast de vestimenta, muito camisa, uma camisa mais cinza escura, preta e tal, é muito de que aqui eu tenho que estar apagado. Vocês, o palco é de vocês. O assunto é para vocês. Então, assim, até esse posicionamento de que aqui eu sou apenas mais um, aqui eu só tô para fazer o questionamento. Por quê? Porque se eu começo a vir muito bem arrumado, ou às vezes até over do que as pessoas vão prestar mais atenção no que eu tô vestindo, no que eu tô falando, do que das outras. Então, assim, a construção realmente é dia, é hora, é momento, é reunião, o posicionamento é isso. Posicionamento total, assim. Quando a gente coloca isso na nossa cabeça, a gente começa. Posicionamento e objetivo, aí a gente começa a estruturar um caminho muito legal para a marca pessoal. Meninos, olha só, estamos acabando nosso podcast. Já. Eu falo, eu fico. A sensação de que a coisa foi muito rápida. Sim. Mas eu queria pedir para vocês que vocês deixassem redes sociais para as pessoas que querem conversar com vocês, querem de repente contratar, bater um papo. Carolzinha, por favor, faça seu pitch de venda. O meu pitch de venda. Carol Mata, consultora de mulheres que querem se posicionar no mercado de forma estratégica, tá? Porque a minha missão aqui é essa. Minha missão não é só ajudar vocês a colocar uma roupinha bonitinha, um acessório. Minha missão é fazer você se posicionar no mercado de forma estratégica com vestimentas, tá? Então, assim, toda a minha expertise no mercado hoje de entender qual é o seu posicionamento, eu vou te ajudar. Então, é Carol_Mata com 2 T's. Tá? Pode mandar direct, eu tenho o meu Responde. Você vai responder lá. Eu ia falar pra vocês, mas ela trabalha também comigo, já foi comigo, já trabalhei com ela, então eu super elogio o trabalho, porque até hoje reverbera em todos os momentos que eu tenho que definir alguma coisa. Se eu não lembro, a minha esposa lembra o que a Carol sempre fala. Com certeza. Felipe, por favor. Bom, como a gente falou do início, né? Eu sou extremamente apaixonado por transformação. E eu gosto sempre de falar que eu utilizo de marca e marketing para servir. Então, quem quiser entrar em contato, Fê Vaselino, com 2 Os no final. A gente conversa sobre marketing, sobre marca pessoal, corporativa também, e a gente bate um papo legal lá e vamos buscar a transformação juntos. A gente podia falar aqui, as pessoas, pelo menos as 5 primeiras pessoas, você pode doar o seu e-book de branding, por favor? Eu tô com um e-book de branding recém-lançado, viu, galera? Recém-lançado. Isso é interessante. Pessoal que assistiu o podcast aí, entre em contato comigo lá e com certeza vai ter um desconto super legal no nosso e-book. Legal. Amanda, por favor, redes sociais e quem quiser falar com você, por favor. Então, rede social é @doutora Alcântara, doutora escrito por extenso. E assim, falando um pouquinho mais de mim, né? Todo mundo quando pensa assim, a Amanda trabalha com emagrecimento, é médica do esporte, mas uma das coisas que eu gosto mais de falar e acredito que seja a minha visão realmente em relação a tudo que é a minha paixão, é mostrar que as mulheres não precisam ser escravas de dieta, escravas do corpo. Elas precisam, assim, melhorar o metabolismo, entender a causa de tudo isso para poderem realmente emagrecer e viverem plenas, que esse que é o objetivo, né? Então, assim, o objetivo é esse.
Então, me mandem mensagem, eu tô sempre por lá, tô sempre no Instagram conversando com todo mundo, batendo um papo bem bacana. Pô, que legal. Meninos, obrigado por tudo. Você que tá assistindo, dá o like. Também, se você ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, se inscreve aqui, por favor, nesse canal. Eu tô querendo crescer, ver se tava com 2.700 mais ou menos outro dia, por favor, me ajuda aqui. E espere até o próximo Jeff Podcast. Um beijo no coração e até mais.